No dia 7 de setembro se comemora a independência do Brasil e nada melhor do que contar um pouco sobre esse processo na comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, que ocorreu em 1822. Vamos saber quais foram as causas que levaram à independência do Brasil. No Brasil, a abolição do pacto colonial interessava a aristocracia agrária, classe dominante da colônia. Via nisso uma oportunidade para finalmente se libertar dos monopólios metropolitanos e se submeter aos mercadores portugueses. A Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, foi uma das tentativas de libertação colonial. O desenvolvimento da região foi prejudicado pela severidade das políticas comerciais que impediram quaisquer progressos em benefício das colônias. Entre as revoltas que antecederam a independência do Brasil, a de maior repercussão foi a Conjuração Baiana, que ocorreu em 1798. A população de Salvador, que era essencialmente escrava, negra, livre, mulata, branca, pobre e mestiça, vivia na pobreza, por isso pregava uma sociedade em que não houvesse diferenças sociais. Outro fator que estremecia a população era a administração de Dom Pedro. Em 1807, diante das manobras de Napoleão Bonaparte, o príncipe regente de Portugal, Dom João, decidiu vir para o Brasil para não perder a coroa. Essa situação levou a uma mudança política. O Brasil, que era a colônia de Portugal, tornou-se a sede do governo português. Em 28 de janeiro de 1808, apenas 6 dias depois de sua chegada a Salvador, foi decretada a abertura dos portos brasileiros às Nações Unidas, o que significava que qualquer país poderia negociar com o Brasil sem a interferência de Portugal. Essa medida agradou a aristocracia fundiária brasileira, que conseguiu comercializar e comprar produtos manufaturados a preços baixos sem intervenção portuguesa. A abertura dos portos marcou o fim do pacto colonial e pode ser vista como o primeiro passo que o Brasil fez para a independência do Brasil, claro. Já em 1815, o Brasil se tornou Reino Unido a Portugal e Algarve. E com isso, uma colônia deixa de ter o status de colônia para ter o status jurídico de uma metrópole. Mudança esta que veio a causar muita insatisfação em Portugal, porque mostrava o desejo de Dom João se estabilizar no Brasil. Da mesma forma, o Brasil tornou-se centro-império português. Um ano depois, isso em 1816, com a morte da Rainha Maria, Dom João tornou-se rei e foi declarado Dom João VI e ficou no Brasil. No ano posterior, com a Revolução Pernambucana, isso em 1817, eclodiu um movimento de emancipação política. Esta luta foi baseada em vários fatores, sendo eles insatisfação da população e comerciantes com altas taxas de cobranças de imposto, diversos abusos cometidos pela administração, opressiva administração militar, forte insatisfação popular e ideais nativistas. Em 1820, com a Revolução Liberal do Porto, que buscava a autonomia portuguesa, a promulgação de uma Constituição e a retomada de colonização no Brasil, é atribuída a regência no Brasil a Dom Pedro. Depois, várias medidas portuguesas pressionaram o governo de Dom Pedro a abolir os seus poderes políticos, administrativos, militares e judiciais e obrigá-los a regressar a Portugal. Vocês viram como foi uma loucura, né? A notícia ecoou como uma declaração de guerra, provocando tumultos e manifestações de descontentamento em diversas camadas. Pedro foi convidado a ficar porque isso significava o fim da submissão do Brasil por Portugal. Esse acontecimento causaram crise no governo e ministros que faziam parte da corte renunciaram. O príncipe chegou a formar um novo ministério chefiado por José Bonifácio, um dos principais defensores da emancipação política do Brasil. Estabeleceu-se que qualquer decisão de Portugal só poderia ser tomada com consentimento de Dom Pedro. Depois disso, ele foi para São Paulo buscar apoio e de regresso de Santos para São Paulo recebeu uma carta de Portugal exigindo seu regresso para Lisboa e mais outras duas, uma de José Bonifácio e outra de Dona Leopoldina, aconselhando a ficar, ou seja, uma para voltar e duas dizendo para ele não voltar, recusar esse pedido que Portugal outrora fez. E para o bem do Brasil, Dom Pedro dá ouvido aos dois e cortou todos os vínculos que ainda existiam com o colonizador, que no caso é o Portugal. E aí é que o bicho pega. Vamos entender como é que aconteceu o processo de independência do Brasil. A independência do Brasil realmente ocorreu no reinado de Pedro de Alcântara,
as Cortes Portuguesas, uma instituição que nasceu depois da Revolução de Porto, chegaram a tomar algumas medidas muito importantes. Exigiram que as instituições criadas durante o período joanino fossem transferidas para Portugal, depois de mais tropas enviadas para Rio de Janeiro, solicitando mais uma vez para que o príncipe retornasse a Portugal. Essas medidas, aliadas à intransigência dos governos portugueses no curso das negociações com os representantes brasileiros e o tratamento desrespeituosos para com o Brasil, aumentou ainda mais a resistência dos brasileiros contra os portugueses, né? E reforçou mais essa ideia de separar o Brasil de Portugal, como por exemplo no Rio de Janeiro. E essa excessiva demanda pelo retorno, né, de Dom Pedro para Portugal provocou uma reação de imediato nos brasileiros. Achavam que eles poderiam pedir e o povo brasileiro saber disso e ficar todos quietos de braços cruzados. Não foi isso que aconteceu. E mais uma vez, em 1821, o Dom Pedro recebeu uma carta exigindo o seu regresso a Portugal e consequentemente foi criado um clube de resistência. E no ano posterior, isso em 1822, em audiência no Senado, Dom Pedro recebeu um documento, adivinhem com quantas assinaturas? 1, 2, 3, não, com 8.000 assinaturas, obrigando o príncipe regente a permanecer no Brasil. Supostamente motivado por isso, Dom Pedro pronunciou algumas palavras que ficaram marcadas na história do Brasil, como por exemplo, abrir aspas, como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga a eles que vou ficar. E esse é conhecido como o dia do fico. I will stay here in Brazil. Lembrando que os historiadores não têm ainda uma conclusão, né, que de fato foi isso mesmo que ele disse, mas esse dia foi conhecido, como eu disse, por dia do fico. Claro que ele também não falou inglês, né, como eu disse. Apesar disso, os historiadores confirmam que em janeiro de 1822 ainda existia entre muitos o desejo de manter os laços com Portugal. A sequência de acontecimentos nos meses seguintes foram responsáveis pela ruptura que aconteceu entre Portugal e Brasil. No Brasil, que como eu disse, não era em janeiro de 1822. Durante o processo da independência do Brasil, duas pessoas tiveram papéis importantes na decisão de Dom Pedro. Vocês se recordam? Maria Leopoldina, a sua esposa, e José Bonifácio. E a ruptura foi ficando cada vez mais clara com a aprovação de algumas medidas no Brasil, apoiadas pelo príncipe regente. Em maio de 1822 foi promulgada o Cumpra-se, medida que estimulava que todas as leis feitas em Portugal só seriam válidas no Brasil com consentimento do príncipe regente. O cara era foda. E no mês seguinte, em junho, foram convocadas eleições para formar uma Assembleia Constituinte no Brasil. Essas medidas reforçaram a separação progressiva entre o Brasil e sua metrópole, pois as ordens de Portugal aqui se tornaram inválidas após o Cumpra-se. Fora que teve a elaboração de uma nova Constituição. As relações entre os tribunais portugueses e Portugal continuaram implacáveis aos interesses brasileiros. Em 28 de agosto de 1822, chegaram ao Brasil encomendas de Lisboa com a notícia de que Dom Pedro deveria retornar a Portugal imediatamente. Fora que deveria encerrar muitas medidas vigentes no Brasil, e os ministros de Dom Pedro foram acusados de traição. A ordem lida por Maria Leopoldina convenceu-a da necessidade de romper com Portugal e no dia 2 de setembro ela organizou uma sessão extraordinária, assinou uma declaração de independência e enviou para Dom Pedro, que estava viajando para São Paulo. O mensageiro Paulo Bregaro alcançou a comitiva de Dom Pedro em São Paulo, isto quando estava perto do rio Ipiranga. Acho que quem sabe está começando a gostar. Então deixe o seu like. É like. Like. O príncipe regente leu todas as mensagens e ratificou o decreto da independência com um grito às margens do Ipiranga. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Isso é como está registrado na história atual. O 7 de setembro não acabou o processo de independência do Brasil. Este
processo foi seguido de uma guerra de independência e nos meses seguintes ocorreram muitos importantes eventos, como por exemplo a aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil, isso em 12 de outubro, e sua coroação veio acontecer somente no dia 1º de dezembro. A guerra de independência e as suas consequências, quais são? A declaração de independência foi bem recebida claramente por muitos, só que sempre tem quem não aceita, né? As províncias do Pará, Bahia, Maranhão e Cisplatina permaneceram leais a Portugal. Isso deu início à Guerra da Independência do Brasil, que consistiu basicamente em conflitos travados separadamente entre várias províncias, que durou até 1824 mais ou menos. Todas as províncias foram conquistadas pelas tropas brasileiras de Dom Pedro e garantiu o controle de todo o território brasileiro. Depois da derrota da resistência em Portugal, já aceitou negociar o reconhecimento da independência do Brasil através da mediação do súdito britânico, e com a independência o país se tornou soberano e se organizou como uma monarquia primeiramente. Na América do Sul foi a primeira monarquia, porque as outras nações foram organizadas como república, assim como o Brasil é hoje, né? Dom Pedro foi coroado imperador no dia 1 de dezembro de 1822 e recebeu o nome de Pedro I. Isso inaugurou o primeiro governo do Brasil, claro que começou em 1822 e terminou em 1831. E outra consequência da independência foi a dívida do país, porque Portugal tinha 2 milhões de libras esterlinas arrecadadas do Brasil como compensação. Depois disso veio a proclamação da República, mas isso é conversa para outro vídeo. E aí, você gostou das curiosidades do Brasil? Você conhecia essas curiosidades do Brasil? Me diga aí, comente aqui embaixo. Feliz dia da independência do Brasil. Fiz essa homenagem porque eu gosto muito do Brasil. Pesquisei mais sobre a independência do Brasil. Coloquei aqui todos os dados que eu achei assim relevantes de uma forma resumida para eu trazer aqui para vocês, para homenagear esse dia que é incrível. Parabéns, Brasil! E aí, vocês sabiam que o Brasil tem muita relação com Moçambique nesse aspecto? Comente também aqui, quero saber. E digam se vocês gostaram desse vídeo, se querem mais outros vídeos sobre história aqui no canal. Até a próxima e